A prática de atividade física pode ajudar na recuperação dos transtornos mentais. Conheça a história de André Braz, que sofria de depressão. Que a atividade física é muito importante, todo mundo aí de casa já sabe. Mas será que ela ajuda no combate ao mal do século? Quem nunca indicou um esporte para aquele amigo que está triste, cheio de problemas ou até mesmo em depressão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 350 milhões de pacientes no mundo. Só que no Brasil são mais de 5 milhões. Na vida do André foi exatamente assim. A depressão chegou de forma silenciosa e aos poucos tomou conta da sua vida. A depressão ela entrou na minha vida através de comportamentos que eu tinha. Os meus comportamentos não eram congruentes com os meus objetivos. Eu tinha comportamentos onde eu queria fazer alguma coisa e a depressão não deixava eu fazer aquilo lá. Era algo que eu não tinha controle das minhas emoções, eu não tinha controle das minhas palavras, eu não tinha controle das minhas ações. Então essa falta de controle na minha vida foi o que me causou muitos prejuízos como não conseguia dormir, eu não tinha controle da minha alimentação, eu não parava assim num trabalho, tudo para mim era muito difícil, entendeu? Era muito carregado para eu poder fazer as coisas, entendeu? Então eram sintomas de ficar totalmente parado. Mas a cura veio assim, através de suor e, é claro, muita velocidade. Hoje o André conta pra gente o que o esporte fez e ainda faz na vida dele. Nesses 3 meses, eu nunca tinha gostado de ler. Eu era um cara que era muito ansioso, então a leitura para mim não era muita coisa, não. E um amigo meu me apresentou um livro. E ele falou, cara, lê esse livro. E logo no começo do livro, o autor do livro falava assim, a corrida mudou a minha vida. Quando ele falou, cara, que a corrida mudou a vida dele, e é um cara que eu admiro, um cara que eu gosto, que eu sigo ele até hoje. Quando ele falou que a corrida mudou a vida dele, eu falei, cara, se mudou a vida dele, vai mudar a minha vida também. E é onde eu comecei a caminhar, eu não comecei a correr, eu comecei a caminhar. E foram alguns meses aí, só caminhando. Eu pesava 95 quilos e perdi 23 quilos em 90 dias, só caminhando e fazendo uma reeducação alimentar. Hoje o André corre por dia 20 quilômetros e ainda explica que o esporte salvou a vida dele. Foram vários testes que eu fiz para que contribuísse, para que hoje eu tivesse uma alimentação saudável, mas isso nada viria sem a vontade do Espírito Santo e sem muito joelho dobrado no chão também. Pindamonhangaba recebeu um escritório móvel do Sebrae. Os interessados em abrir o próprio negócio podem aproveitar para tirar dúvidas e receber orientações. Os atendimentos estão acontecendo na praça do centro da cidade, Praça Monsenhor Marcondes. O coordenador do Sebrae Móvel, Márcio Araújo, vai explicar como essa assistência está acontecendo. Olá, Márcio. Quais tipos de atendimentos estão sendo prestados? Bom, no Sebrae Móvel, que é um canal de atendimento do Sebrae fora do escritório nosso, que é em Guaratinguetá, né, a gente visa oferecer para as pessoas que já possuem empreendimento, já são empresários, técnicas de gestão, alguma assessoria e algumas dicas para pessoas que estão procurando melhorar o seu negócio ou para aquelas pessoas que querem empreender, né, que querem abrir um negócio ou se formalizarem, seguir esse caminho já formalizado. Qual a estimativa de atendimento aqui para Pindamonhangaba? Bom, hoje, até o momento, nós tivemos 17 atendimentos e a gente espera que a gente passe da marca de 20 atendimentos. Tá? Inclusive, a gente aproveita a oportunidade com vocês para convidar as pessoas que as pessoas participem mais, que elas utilizem mais o Sebrae, né? Todos os produtos que o Sebrae disponibiliza para assessorar, para auxiliar a caminhada do empreendedor. Se for necessário uma continuidade nesse atendimento, vocês encaminham essa pessoa? Isso. Nós temos o escritório regional em Guaratinguetá, então o objetivo do Sebrae Móvel é prestar o primeiro atendimento, né? É estar junto com a comunidade. Nós temos um lema no Sebrae Móvel que é, onde tiver um empreendedor, o Sebrae vai estar. Então, através desse canal, a gente faz o primeiro atendimento e aí faz um diagnóstico dessa pessoa, identifica qual problema ela tem, qual necessidade ela tem e encaminha ela para aquele que vai ser o melhor produto para atender a necessidade dela.
E quais os dias e os horários que esse atendimento está acontecendo? Tá, nós vamos estar aqui do dia 22, agora de maio, até o dia 6 de junho, sempre das 10 até as 4 da tarde. Muito obrigada, Márcio. Segue o repórter setorial. Você fica agora com a entrevista especial de hoje. O choque de gerações na relação entre pais e filhos. Muito comum, na prática, a gente ouvir pai, mãe dizerem, no meu tempo. Mas será que o tempo tem dono? Essa é a pergunta que não quer calar. Nós estamos recebendo hoje a psicóloga Sandra Costa, vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, né, nessa relação entre pais e filhos. E aí eu começo perguntando, o tempo tem dono? Para a gente dizer, no meu tempo... O tempo não tem dono. Existem mudanças, alguns valores sendo modificados, mas os princípios, princípios familiares, penso que são os mesmos. O tempo não tem dono. E aí fica aquela coisa, né, de querer fazer com que o filho não tenha a vivência da experiência, aproveite a nossa, né? Isso talvez seja uma das razões desse choque constante. Nós, né, pais, né, acho que toda mãe, todo pai, temos uma necessidade de impormos, né, aquilo que é melhor, aquilo que eu não pude fazer, por exemplo, aquilo que não me foi bem, né, não foi bom, eu tento impor aos meus filhos. Nós queremos que os filhos deem certo, nós queremos que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, né? Nós vemos refletido neles, acho que o nosso próprio narcisismo. Nós não queremos falhas nos nossos filhos, né? A gente encontra nisso uma explicação, mas não é justificativa, né? A gente tem que viver a experiência deles, ainda que não seja uma coisa confortável para eles próprios no futuro. Todos vão viver, acho que a experiência nossa se serve como modelo, como uma referência identificatória, né? Mas eles vão experienciar por conta própria, mas os princípios, esse início, nós que vamos assentar essa base, esse início para que eles possam viver as experiências de uma forma menos perigosa, né? Por exemplo, e mais, sei lá, para a própria vivência, para o processo de amadurecimento deles, né? Sandra, quando é que começa a fase desse diálogo ser tão necessário e ter resultado positivo? Um diálogo que, penso eu, se inicia desde que essa criança foi concebida. Isso é fundamental, no momento da concepção, no momento que a mãe se identifica com esse ser que está alojado no ventre dela. Então o pai, se possível, está por perto para oferecer já, né, um continente para essas vivências. A mãe já começa a fazer uma identificação com os filhos, né, com esse filho. Em seguida do nascimento existe, né, essa vivacidade. A criança olha para o olhar da mãe, né, encontra a si mesmo. Então a mãe precisa estar viva e o pai do lado. Mais uma vez, né, a família é muito importante para estabelecer, né, vamos dizer assim, essas memórias base que vão constituir a personalidade. Os princípios estão sendo instalados. Então o diálogo, a relação já se iniciou desde aí, desde esse nascimento, ou até um pouco antes, né? Para que isso possa realmente se consolidar, por exemplo, na adolescência. Não dá para começar a se relacionar com os filhos na adolescência, né? Vamos estabelecer diálogos agora. Não, isso já se começou há muito tempo. Porque se nunca houve diálogo, como é que a gente vai começar e abrir uma... Principalmente na adolescência, que eles são mais fechados, mais monossilábicos, eu costumo dizer até, né? Agora, é um detalhe interessante também. Onde é que entra o exemplo nessa formação e nessa possibilidade de diálogo, né? O exemplo na possibilidade de diálogo. Eu penso que os pais são referências, não sou simples modelo, referências identificatórias, né? Eu preciso ter coerência, não ser contraditória com a educação dos meus filhos, não é assim? Por quê? Se eu digo que acredito em algo, eu preciso realmente viver esse algo. Senão não tem como. Como eles podem entender? Se eu não tiver essa vivência ali com eles. Aí eu não sirvo como modelo de referência. Eu não vou servir como identificação. E penso que tudo isso vai funcionar, né, para que eles comecem
a se construir para ir para a vida adulta? É uma questão bastante complicada, né? Mas complexa. Essa coisa do tratamento doce que é importante. Até que ponto, né, a gente pode estabelecer uma diferença entre uma condução doce e o mimo excessivo, que também não deve ser lá muito positivo? Então, eu acho que a palavra foi muito bem empregada. Mimo excessivo, né? Amamos os nossos filhos, precisamos despender para com eles cuidados. Eu, obviamente, vou mimar meu filho. Os pais mimam. Mimo em que sentido? Porque o mimo, no momento, tem uma conotação muito pejorativa, como se fosse eu estivesse dando tudo sem exigir nada desta criança. Não, não é verdade. Eu posso mimar, eu posso aconchegar. Isso tudo acho que é mimo, cuidado. Desde que eu tenha coerência, que eu não seja contraditória, que eu consiga estabelecer ali esses princípios que são necessários. Desde que eu consiga fazer as interdições tão necessárias para as vivências dessa criança, né? Futuramente. Sandra Costa, psicóloga, está nos ajudando a refletir aí sobre essa relação, né, entre pais e filhos. E a gente hoje tem aí uma necessidade maior da mulher ir também para o mercado de trabalho, não ficar apenas tomando conta dos filhos, tomando conta da casa. E talvez isso traga algum tipo de, quem sabe, carência dessa criança, desse adolescente. É uma coisa que também seria importante a gente verificar se essa precocidade de botar filho na escola pode trazer algum tipo de dificuldade no futuro dessa criança, desse adolescente. Mas eu vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Sandra Costa, psicóloga, está nos ajudando a refletir sobre a relação entre pais e filhos. Voltamos já. A seguir, você vai conhecer as atitudes que caracterizam o assédio moral. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.